Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Sem Engano. Você sabia que a maioria das igrejas está usando uma teologia antiga e defasada para tentar te blindar no mundo espiritual? Eles te vendem uma falsa segurança dizendo que o inimigo não pode tocar na sua mente, enquanto você continua sofrendo ataques terríveis à noite e na sua própria casa. Chega de romantizar a guerra espiritual com teorias que não param em pé. No vídeo de hoje, eu vou abrir o Novo Testamento e quebrar o maior mito que já te contaram sobre o poder das trevas. Se prepare para ver a verdade nua e crua que os teólogos tradicionais têm medo de encarar. Durante séculos, os manuais de teologia tentaram criar uma barreira de segurança psicológica para os fiéis. O argumento padrão, repetido exaustivamente em púlpitos e canais de internet, é o de que as forças espirituais das trevas operam estritamente do lado de fora. Dizem que o diabo é apenas um observador atento, um cientista do comportamento que tenta adivinhar nossos pensamentos com base em pistas externas. Esse erro grosseiro da teologia tradicional acontece por um motivo simples. Os teólogos fundamentam toda a sua linha de raciocínio em textos e conceitos do Velho Testamento. Eles tentam engessar a realidade espiritual do Novo Testamento usando moldes antigos. Esta visão não é apenas limitada. Ela cai por terra quando confrontada com a lógica humana, com a crueza dos textos do Novo Testamento e com a realidade das experiências espirituais profundas reveladas pelo Espírito Santo. Se Satanás operasse apenas no escuro, tateando o comportamento externo, o tabuleiro bíblico e a nossa própria mente seriam inexplicáveis. A verdade, sob a ótica do Novo Testamento, é muito mais cirúrgica. O campo de batalha é interno. Existe uma leitura de dados, um controle direto e uma capacidade de moldar a nossa realidade mental que a teologia convencional erra ao ignorar. O mito da oração em silêncio. Fruto desse erro teológico antigo, surgiu um engano clássico amplamente ensinado nas igrejas, a ideia de que o crente deve orar em silêncio para que Satanás não saiba o que ele está pedindo a Deus. Essa recomendação não passa de uma ilusão ingênua. Pense pela lógica humana e científica. A fala e as ações físicas são geradas a partir de impulsos e ordens cerebrais, ou seja, nascem no território da mente. Se a mente humana fosse blindada e completamente inviolável ao mundo espiritual, como dizem, Satanás seria incapaz de ler ou interceptar esses comandos internos. Se o inimigo não tivesse acesso livre aos pensamentos, todo e qualquer relato bíblico de possessão seria apenas um teatro. Não haveria possessão real, haveria apenas encenações. O endemoniado gadareno e os porcos. Da mente à destruição física. A prova definitiva de que o reino das trevas domina a engrenagem cerebral e mental está no relato do endemoniado gadareno, Marcos 5 e Lucas 8. Ali, a teologia tradicional perde qualquer argumento de mera influência por fora. Quando aquele homem corre na direção de Jesus, quem assume o controle total do corpo, das cordas vocais e do cérebro dele, não é a sua própria mente humana. É a legião. O texto mostra que o homem perdeu completamente a sua capacidade de escolha e a sua própria voz. Os demônios falam de dentro dele, usando o corpo dele como uma marionete. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Se Satanás não lesse, invadisse e dominasse os pensamentos, o endemoniado falaria de sua própria ideia e de seus próprios sentimentos de dor. Em vez disso, o mundo espiritual maligno assume o controle absoluto da máquina biológica e mental do homem, intercepta as reações e dita as palavras exatas vindas da legião. Se Satanás não dominasse e controlasse os pensamentos por dentro, o endemoniado jamais diria palavras vindas de legião alguma. E o impacto vai além do cérebro humano. Ao serem expulsos por Jesus, os demônios entram em uma manada de porcos. O texto diz que os animais se lançaram imediatamente ao mar e morreram afogados.
Animais não possuem moralidade e não conversam. Eles agem por instinto comandado pelo cérebro. Ao invadirem os porcos, os demônios assumiram e reescreveram instantaneamente os comandos cerebrais daqueles animais para guiá-los à autodestruição. Se isso não for controle e livre acesso à mente, então os textos do Novo Testamento não fariam sentido algum. O silêncio de 11 homens e o alvo cirúrgico de Pedro. Essa mesma velocidade de invasão mental fica evidente no cenário de Mateus 16. Jesus reúne os 12 discípulos e solta uma declaração devastadora. Ele seria morto e torturado em Jerusalém. Naquele exato milésimo de segundo, o silêncio toma conta do grupo. 11 homens calam-se, possivelmente paralisados pelo choque ou processando a dor em silêncio. Apenas Pedro reage de imediato. Ele puxa o mestre de lado e o repreende. A lógica humana destrói a tese da mera observação externa neste momento. Satanás não tinha tempo para analisar a linguagem corporal de Pedro ao longo de dias para decidir o que fazer. Se o gatilho da fala de Jesus foi coletivo, por que a interferência espiritual foi individual e instantânea? Se o inimigo estivesse operando no escuro por tentativa e erro, ele poderia ter instigado João, Tiago ou André. A velocidade e a precisão do ataque provam que Satanás leu o íntimo de Pedro naquele exato instante. Ele acessou a mente dele diretamente, leu o que se passava ali e tomou o controle da situação. Ao invadir essa engrenagem interna, o inimigo injetou a fala de oposição tão perfeitamente que Pedro a verbalizou como se fosse sua. Jesus, ao se virar, não repreendeu o temperamento de Pedro. Ele repreendeu a identidade espiritual que havia lido, invadido e manipulado a boca do discípulo. Para trás de mim, Satanás. A invasão oculta em Judas. Esse mesmo padrão de controle mental se repete com Judas Iscariotes. Quando o texto afirma que o diabo pôs no coração de Judas o plano da traição, João 13:2, e mais tarde entrou nele, não estamos falando de uma influência abstrata. Estamos falando de um acesso livre ao território do pensamento. Satanás não precisou deduzir o que Judas faria por sinais externos. Ele simplesmente operou diretamente de dentro da mente dele, injetando o plano e assumindo o controle na hora exata da execução. A arquitetura do terror, o livre acesso para construir imagens. Essa mecânica de precisão cirúrgica não ficou restrita ao texto do século I. Ela se manifesta na experiência humana real. Quem já foi acordado no susto por um ataque espiritual sabe que o inimigo tem livre acesso para manipular centenas de dados mentais e construir cenários da forma que bem entender. Ele não precisa estudar para descobrir o que fazer. Ele simplesmente cria a ilusão que deseja. Imagine a cena real. Você está em um sonho. O inimigo assume o controle total da projeção mental. Ele reconstrói o cenário exato da sua casa. Ele cria, com perfeição de detalhes, a imagem do seu próprio filho deitado no berço, de costas para a parede. Ele permite que todo o seu instinto de amor, proteção e afeto seja ativado. Você se aproxima e toca no ombro da criança. Existe uma expectativa pacífica no seu íntimo. É nesse milésimo de segundo que o livre poder de manipulação se revela. A força espiritual distorce a imagem que ela mesma construiu. A figura vira um rosto hostil e, com uma voz estrondosa, profere um insulto cortante, carregado de zombaria e deboche. Maldito! O choque psicológico é tão brutal que quebra a barreira do sono. Você acorda imediatamente com o coração acelerado e o som daquela voz sinistra ainda parece ecoar alto nas paredes do próprio quarto físico. Uma experiência dessas deixa claro que o inimigo não opera por palpites ou teorias antigas baseadas apenas no Velho Testamento. Ele tem a capacidade de entrar no plano mental, manipular as imagens de forma livre e forjar o cenário que quiser para gerar o maior colapso e terror emocional possível. Um sonho moldado dessa forma prova que a mente humana
é um território onde o mal, quando encontra acesso, opera com poder total de edição e criação visual. Conclusão: o despertar para a realidade do campo de batalha. A teologia tradicional erra porque tenta desarmar o inimigo tirando dele o poder de acessar a mente, apegando-se a conceitos engessados e ignorando a realidade dinâmica descrita pelos apóstolos. A verdade do Novo Testamento e a experiência prática provam o oposto. O perigo é extremo justamente porque o acesso dele é real, livre e direto. Satanás não precisa de suposições para agir. Ele precisa apenas do espaço de invasão para ler, projetar e manipular o que quiser. Portanto, meus irmãos, não subestimem o poder de Satanás. O erro teológico de achar que o reino das trevas é limitado ou inofensivo é a brecha perfeita para a derrota. O Novo Testamento nos alerta claramente que o poder do engano e da manifestação satânica vai muito além da nossa compreensão lógica. Em Apocalipse 13:13, a revelação do Espírito Santo nos adverte sobre a operação do mal, operando prodígios, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Se ele tem autoridade espiritual para mexer com as forças da natureza, dobrar as leis físicas e fazer descer fogo do céu diante dos olhos humanos, a ideia confortável de que somente Deus consegue penetrar e ler o pensamento humano é completamente falsa. O próprio grego original do Novo Testamento confirma isso. A palavra usada para mente em cartas como Filipenses e Coríntios é nous, ou dianoia, que descreve a engrenagem do pensamento e da imaginação humana. O Novo Testamento apresenta esse território como um campo aberto que precisa ser ativamente guardado pela palavra froureu, que significa literalmente montar uma guarnição militar armada. Se a mente fosse inviolável por si mesma, o Espírito Santo não mandaria o homem montar guarda armada sobre o próprio cérebro. O reino das trevas domina a mente de quem se deixa dominar. Ele usa as cordas vocais do endemoniado, dita as ações cerebrais que levam animais ao abismo, manipula a pressa de Pedro e projeta o pesadelo que quer no berço durante a noite. Reconhecer essa capacidade de livre manipulação mental não é superestimar o mal. É libertar-se de uma teologia cega e infantil para, então, usar a autoridade real do Espírito Santo para fechar todas as portas e retomar o controle total do território que pertence a Deus. A chave de vitória. Como? Blindar a mente. Pelo Espírito Santo. Depois de compreender que o território mental é o verdadeiro campo de batalha e que as forças das trevas operam com poder de livre manipulação visual e cerebral, a pergunta que fica é: como nos defender? Se a teologia tradicional errou ao tentar blindar a mente, dizendo que ela era intocável, o Novo Testamento nos mostra o caminho real para protegê-la. Você não fecha a porta da sua mente ignorando o inimigo, mas sim preenchendo o território. O apóstolo Paulo revela o segredo dessa blindagem em Filipenses 4:7, quando afirma: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." A palavra guardará, no original grego, remete a uma guarnição militar, um exército que monta guarda em volta de uma fortaleza. A sua mente só fica protegida quando o Espírito Santo assume a sentinela do seu cérebro. Para aplicar isso na prática, para evitar as incursões e manipulações de Satanás, você precisa seguir 3 passos baseados na autoridade do Novo Testamento. A ordem de despejo espiritual. O Novo Testamento nos manda: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Antes de deitar, e no proceder do dia a dia, use a sua voz e a sua autoridade no nome de Jesus para dar uma ordem clara de despejo. Declare que o seu cérebro, a sua imaginação e os seus pensamentos pertencem ao Espírito Santo e que nenhuma projeção mentirosa tem autorização para ser construída ali. O filtro de entrada. Ocupação mental. Em Filipenses 4:8,
A Bíblia dá a ordem do que deve ocupar a engrenagem cerebral. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro. Nisso pensai. No entanto, não caia no engano de que tentar pensar coisas boas impede o diabo de agir. Como foi provado aqui, o diabo manipula imagens de forma livre dentro da mente e cria as cenas que quiser dentro dos seus sonhos. Logo, o espaço humano de tentar se distrair ou pensar positivo é inútil. A única barreira real não vem de pensamentos bonitos, mas sim de você tomar a postura de autoridade espiritual diária, não somente antes de deitar, expulsando o invasor, na autoridade que há no nome de Jesus e no seu sangue, entregando o controle legal e total do seu cérebro e dos seus pensamentos ao Espírito Santo. Ativar a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16, o texto afirma categoricamente: nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa que o mesmo Espírito que habitava nele, que discernia os ataques ocultos e que expulsava legiões com uma única palavra, habita em você. A blindagem mental não é uma força de vontade humana. É a presença viva do Espírito Santo operando como um escudo ativo que desfaz qualquer dardo inflamado ou pesadelo distorcido antes mesmo que ele tente se formar no seu inconsciente. Se este conteúdo abriu os seus olhos e te mostrou a verdadeira realidade do campo de batalha espiritual, não guarde essa revelação só para você. Deixe o seu like aqui embaixo para o YouTube entender a relevância deste vídeo e entregar para mais pessoas que estão sendo enganadas por aí. Inscreva-se no canal Bíblia Sem Engano e ative o sininho das notificações. Aqui eu trago a verdade nua e crua do Novo Testamento, direto ao ponto e sem rodeios teológicos. Aproveite e compartilhe este vídeo agora mesmo no seu grupo de WhatsApp, com a sua família e com aquele amigo que precisa entender de uma vez por todas como blindar a mente pelo poder do Espírito Santo. Deixe também o seu comentário aqui embaixo. Você já viveu alguma experiência de ataque na sua mente ou nos seus sonhos? Vamos debater isso com a Bíblia na mão? Eu sou o irmão M. Souza. Este é o canal Bíblia Sem Engano. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe e guarde a sua mente em Cristo Jesus.